Olá, doutores e doutoras, sejam bem-vindos à Semana de Prática Civil, de acordo com o novo CPC. Me chamo Thiago Pereira, sou coordenador e criador do portal Advocacia na Prática, e esse é o primeiro vídeo da nossa Semana de Prática. Você deve ter recebido aí o link e um modelinho de adjudicação compulsória em que tem um pedido de tutela de evidência, que é tema do vídeo de hoje. Depois eu vou te explicar por que eu estou te mandando esse modelo, e é um material exclusivo para quem fez a sua inscrição, totalmente gratuito, 100% online, para eu poder te trazer alguns elementos práticos que o novo CPC trouxe para o dia a dia da advocacia civil, tá ok? E hoje a gente vai falar sobre tutela de evidência. Lembrando aí que eu já pré-estabeleci os temas, você deve ter recebido um e-mail aí com os temas que a gente vai falar de carta precatória, rolamento de testemunha. São temas específicos e que trazem muitas dúvidas para os colegas advogados. Eu fiz um catado aí, eu fiz uma consulta, uma pesquisa nos grupos do Facebook para saber qual que eram as maiores dúvidas que os colegas têm na prática que o novo CPC trouxe de diferente em comparação com o CPC de 73. E um deles é a tutela de evidência, que é um instrumento que você pode utilizar para trazer de forma mais séria o resultado para o seu cliente. Tá? E eu vou passar para vocês aqui os elementos, as características da tutela de evidência, onde ela está situada no sistema processual e como você pode utilizá-la. Vou trazer alguns exemplos aqui de como você pode utilizá-la no seu dia a dia. Lembrando que, pessoal, eu já adiantando aqui, você que participar da semana de prática, que vai do dia 10 ao dia 15, você vai ter o direito de participar, você vai reservar sua vaga na primeira aula inaugural do curso de prática civil, que eu vou lançar no dia 19 agora de janeiro. Você vai ter direito a essa aula vai ser gratuita para você que acompanhar a semana de prática do dia 10 ao dia 15. Acompanhou toda a semana, você já tem um lugar reservado lá no dia 19, vai ser a aula inaugural do meu curso. Você não vai pagar nada, vai ser totalmente gratuito essa aula, e vai ser no dia 19 às 8 horas da noite. Eu vou mandar o link depois para vocês e eu vou ensinar você um passo a passo do agravo de instrumento. A gente vai escrever um agravo de instrumento junto, vou mostrar na tela do computador aqui como tá os slides, um arquivo de Word, um agravo de instrumento, ponto a ponto, o que o agravo de instrumento trouxe, o novo CPC trouxe de novidade quanto à instrumentalização do agravo. Tá? Então acompanhe aí a semana de prática, que você vai ter o seu lugar garantido na primeira aula inaugural do curso de prática civil, de acordo com o novo CPC, 100% gratuito para você essa primeira aula, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Espero que o conteúdo te ajude na prática do seu dia a dia. Artigo 311 do novo CPC, se você for observar o código comparado, você vê que não tem correspondência, porque é uma novidade que o novo CPC trouxe, que é a tutela de evidência. Só para você se situar, nós temos a tutela como um instituto processual, e existe dentro da tutela dois tipos de tutela: a tutela de urgência e a tutela de evidência. Dentro da tutela de urgência nós temos subespécies, que são a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar. E dentro dessas subespécies, quanto ao momento de você fazer o pedido, nós temos a tutela de urgência antecedente e a tutela de urgência incidental, tá? Que é mais ou menos aquela regrinha que a gente utilizava antes com as medidas cautelares, mas agora o novo CPC, ele concentrou aqueles procedimentos cautelares num procedimento só, que está lá no artigo 300 e seguintes do novo CPC. Mas vamos nos ater aqui a tutela de evidência como espécie de tutela, tá? Tem também a tutela provisória, a tutela de urgência, né? E a tutela de evidência. São dois tipos de tutela, só para você se situar. E vou ler aqui o caput do artigo para vocês. E existem algumas situações em que vai autorizar o juiz a conceder a tutela de evidência. Evidência, a gente pode entender a expressão como no sentido de que, à luz dos elementos apresentados pelo autor, pelo demandante, tudo indica que ele é o merecedor da tutela jurisdicional. Ou seja, ele trazendo o conjunto fático e probatório, tudo indica de que ele é merecedor daquela demanda, daquele bem da vida que ele pretende ser reconhecido em juízo. E aqui tem as hipóteses, lá no artigo 311, vamos primeiro para o caput. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O que significa isso? A tutela de evidência ela vai ser concedida independentemente do perigo in mora. Não existe aqui
requisito, não é necessário o requisito do perigo na demora para a concessão da tutela de evidência. Então ela não é uma tutela urgente, tá ok? Essa é a primeira diferença. Ela nasce do conceito de que tem que trazer maior celeridade processual e efetividade processual pro jurisdicionado. Por que eu tenho que esperar toda a fase de cognição, fase de conhecimento, sendo que eu já sei, eu juiz, observando ali os elementos dos autos, eu já sei que o demandante, o requerente é merecedor daquele direito. Eu já posso julgar de pronto. Lembrando que a tutela de evidência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, tanto parcial quanto integral. Por quê? O julgamento antecipado do mérito, ele faz coisa julgada material, precisa exaurir o processo de conhecimento, a fase de conhecimento. É quando o juiz verifica, oportuniza as partes, elas se manifestarem para a produção de provas. Se as partes disserem, não, excelência, não temos mais provas a produzir, não vai ser feita a instrução probatória, porque não há provas a produzir. Aí sim o juiz julga antecipadamente o mérito. Agora, a tutela de evidência, ela é concedida por meio de uma cognição sumária, é uma avaliação prévia do juiz que não exaure o processo de conhecimento, e até mesmo ele concede a tutela sem a oitiva da parte contrária. Então não exaure a fase de conhecimento e aí ele concede a tutela de evidência, tá? E nós temos aqui são 4 oportunidades que o juiz pode conceder a tutela de evidência. A primeira delas é a tutela de evidência de caráter sancionatório. Quando verificar que o réu ele tem abusado do seu direito de defesa ou tem tomado algumas atitudes no processo que manifestam um propósito protelatório de retardar a decisão judicial, o juiz ele pode de pronto conceder a tutela de evidência. Você faz o pedido com base nesse primeiro requisito, abuso de direito de defesa, o manifesto propósito protelatório do réu, junta nos autos, ou você pode inclusive, vamos dar um exemplo prático aqui, um réu que é litigante contumaz. É uma empresa que tem vários processos, e esses processos versam sempre sobre o mesmo tema, e ela sempre apresenta a mesma defesa, o mesmo fundamento, com decisões já ultrapassadas, com jurisprudência ultrapassada, não impugna especificamente todos os fatos da inicial, contesta pedidos que sequer foram colocados na inicial. Vamos supor que tem vários processos. O que você vai fazer? Vai pedir uma tutela de evidência do seu processo? Você vai lá nesses outros processos, pega lá uma cópia da defesa, pega lá alguns despachos do juiz que indefere os pedidos, que indefere lá qualquer ato que venha protelar o processo, junta no seu processo e aí você pede a tutela de evidência com base nesse primeiro requisito, que é abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, tá ok? Esse é o primeiro. Segundo, apresentar alegações de fato possíveis de comprovação apenas documental. Você tem lá uma situação que somente por documentos vai ser provada aquela situação, não precisa ter, não tem a necessidade de fazer a prova testemunhal, nem pericial, somente documental, e cumulado a isso, desde que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos, está previsto lá no artigo 828, ou súmula vinculante. Vou dar um exemplo prático para você poder entender como que você pode fazer o pedido de tutela de evidência consubstanciado nesse requisito, nesse item. Lembram das ações do SCOR do Serasa? Lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, explodiram ações contra o Serasa SPC a respeito do SCOR, que é uma pontuação que esses sistemas de crédito dão para o consumidor com base no seu histórico de compras e pagamentos, tá ok? E havia uma divergência de informações que acabavam que o consumidor, ao tentar adquirir crédito, ele era negado crédito para ele com base nesse score. Beleza, chegou lá no STJ como recurso especial repetitivo, e aí o que aconteceu? Eles pegaram lá o recurso para poder fazer o julgamento, e foi feita até uma audiência pública, foi a primeira audiência pública do STJ para poder julgar um caso de recurso repetitivo, e aí decidiu lá o STJ alguns temas pela legalidade do score, que era essa discussão se era legal ou não, mas que se houvesse algumas informações sensíveis e que resultassem na negativa de crédito do consumidor,
haveria uma lesão ao direito extrapatrimonial do consumidor, e aí ele teria direito à indenização por dano material, ou dano moral, na verdade. Então aí você pega um caso desse, seu cliente tem a prova de que aquelas informações estão incorretas e foram informações que foram passadas para a empresa que lhe tentou crédito, e nisso ela acabou negando o crédito com base na sua pontuação. Tendo a prova dessa pontuação, tendo a prova de que a negativa se deu por causa da pontuação, você vai ingressar com a ação. E você vai pedir uma tutela de evidência dizendo, olha, excelência, está todo o conjunto probatório aqui, que é a prova documental de que houve, o nome dele está limpo, que houve a negativa do crédito por conta do score, e também por conta dessa negativa causou um dano moral no meu cliente. Então eu quero, com base na tutela de evidência, que seja julgado, que seja decidido de pronto, porque tem uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos lá, o STJ já decidiu que informações sensíveis que ocasionam a negativa de crédito fere direito do extrapatrimonial do consumidor e gera indenização por dano moral, tá bom? Esse é um exemplo para você poder utilizar. E tem também a questão da súmula vinculante. Se tem alguma súmula vinculante e também a prova documental, você pode pedir a tutela de evidência nesse tema. E os últimos dois temas aqui, nós temos se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, com o caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Esse tema é mais específico, porque ele substitui lá a antiga ação de depósito que tinha no CPC de 73 e agora passa, se não me engano estava no artigo 901 a 906, eu não me lembro, não me recordo, mas agora passa a ser questão de tutela de evidência que você pode pedir quando tem o pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. E por último, o último tema, nós temos a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, que vai ser um dos mais comuns aqui a ser pedido em série de tutela de evidência. Tem gente utilizando tutela de evidência em questão previdenciária, na época da desaposentação, tinha colegas já utilizando desse instituto, e eu utilizei recentemente numa ação de adjudicação compulsória, um pedido de tutela de evidência, porque toda a cadeia transmissória eu provava por meio do contrato de cessão de direitos, e também havia o termo de quitação de um para o outro. Então estava provado de que houve a transmissão do bem para o meu cliente por meio de cessão de direito, e que do anterior, do cedente, teve um outro proprietário. Então toda a cadeia transmissória eu consegui comprovar por meio desses contratos de cessão de direitos e também dos termos de quitação, porque não há o que os réus, porque eles são réus, os outros antigos proprietários são réus na ação de adjudicação, não tem como eles oporem algum fato que pode gerar dúvida ao juízo, porque tem o termo de quitação assinado por todos eles. Então eu pedi uma tutela de evidência, só para você entender como que é na prática. Você pode colocar aqui, já de cara a tutela de evidência, e lá no final eu fiz o pedido, tá aqui, tutela de evidência, trago o conceito do artigo 311 e especifico, no meu caso, a prova documental suficiente dos fatos. Está aqui, no caso em tela, a tutela de evidência pode ser concedida tendo em vista que a presente inicial é contra-se instruída com a prova documental suficiente dos fatos, a saber os contratos de compra e venda, cessão de direitos que constituem o direito dos autores na adjudicação do bem. Ademais, a prova coligida é suficiente a obstar qualquer dúvida razoável por prova trazida nos autos pelo réu, pois é sabido que nesta comarca há diversas ações cujo objeto é o mesmo, a adjudicação de bem imóvel no jardim tal, Jardim Morada do Sol, e a ré, bem como os demais cedentes, não se opõem à adjudicação. Aí o final, portanto, a fim de evitar prejuízo às partes, preenchidos os requisitos do artigo 311 do novo CPC, requer seja concedida em série de tutela de evidência a adjudicação nos modos da fundamentação, ok? Aqui um exemplo prático para você saber como você faz o pedido de tutela, e eu vou enviar para você depois essa peça. Na verdade você deve ter recebido aí com um e-mail o link para você baixar esse modelinho de adjudicação compulsória, tá ok? Pessoal, sobre o tema é isso que eu queria passar para vocês. Se preparem para a aula do dia seguinte, onde a gente vai falar sobre carta precatória.
tá ok? Então acompanhe a semana de prática e no dia 19 se prepare para a primeira aula, a aula inaugural do curso de prática civil, que é o passo a passo do inventário do agravo do instrumento, tá ok? Eu te aguardo lá, um forte abraço, curta, compartilha, siga a página de Advocacia na Prática e dissemine aí esse vídeo com seus colegas. Um abraço e até mais.